Hello, guys! Tudo bem? Vamos então iniciar aqui, né, a nossa aula sobre o volume D, né, que é o volume de review, né, um volume de revisão do Enem. Nós já fizemos as 3 primeiras partes, né, da revisão, Enem 1, 2 e 3. Hoje iremos concluir esse volume D com Enem 4 e 5. É um total de 30 questões. Então, vamos fazer algumas aqui durante a aula e o restante das questões vocês podem concluir, né, em casa mesmo, podem fazer depois. Por quê? Porque, no caso, na própria apostila já tem o gabarito, então tem como você dar uma conferida, tá? Essa parte de revisão é essencial, por quê? Porque é nesse momento que você está fixando tudo aquilo que estudou durante o ano. É nesse momento que você vai colocar à prova as suas habilidades de poder analisar as questões e poder chegar à resposta, né? Poder chegar a um, né? Chegar a um resultado de maneira lógica, fazendo a interpretação correta e dispondo daquele conhecimento, daquele vocabulário que você adquiriu ao longo deste ano. Vamos lá. Questão 1. On the meaning of being Chinese. Deixa eu só increase the page, né? Dar uma aumentada aqui. Vamos lá. Ethnically speaking, I feel I'm complicated to classify, but who isn't right? To me, being Chinese Brazilian in America means a history of living in 3 opposite cultures, and sometimes feel that I did not belong in either. A constant struggle that immigrants and national citizens face when their appearance is foreign to natives in the country. Jokingly, I say that I'm Asian in America, Brazilian in China, and Gringa in Brazil. Nevertheless, I believe that dealing with these hard to reconcile extremes have somehow helped me to become more comfortable with my identity. Então, nesse fragmento, né, a Beleza lhe resume sua experiência de vida ao descrever a complexidade em viver como imigrante em um país asiático, definir quem ela no concerne à etnia. Letra C, compreender as culturas que a constituem. Letra D, lidar com brincadeiras sobre a sua aparência. Ou letra E, lutar contra a discriminação dos estados. Certo? Então, o que a gente tem que ter em mente, né? Que tudo é eliminação. Você vai por eliminação. Você tem que fazer a análise do texto e verificar o que encaixa. Vamos lá. Vamos verificar se essa letra A vai encaixar de acordo com o que foi, né, descrito aqui no texto. Viver como imigrante em um país asiático. Vamos lá. Ela está falando etnicamente, né? Ethnically, né? Speaking, ou seja, falando o quê? Etnicamente, né? Ela está falando de raças. I feel I'm complicated to classify, ou seja, ela sente uma dificuldade em classificar, but who isn't right? Mas quem não, né? Quem não teria, no caso?
To me, being Chinese Brazilian in America means a history of living in three opposite cultures. Então, no caso, não é que ela seja, ela não, no caso ela está falando que ela é uma Chinese Brazilian em América. Se ela está na América, então não é um país asiático. Então aqui a gente já pode eliminar a letra A. Então tudo é uma questão de você voltar no texto. Vamos lá. Aí depois nós temos letra B, definir quem ela é e no que concerne a etnia. Vamos lá. Ela diz aqui, I did not belong in either. A constant struggle that immigrants and national citizens face where their appearance is foreign to natives in the country. Ou seja, nessa parte aqui no meio já está falando das características que uma pessoa pode ter, né? Em relação ao seu país de origem e ao país onde ela vive. Depois ela fala: I say that I'm Asian in America, Brazilian in China, and a gringa in Brazil. Nevertheless, I believe that dealing with these hard to consider extremes have somehow helped to become more comfortable with my identity. Ou seja, ela tem uma dificuldade de definir quem ela é, né? Porque em cada local ela se vê de uma forma diferente. Então a resposta correta é a letra B, tá? Nas outras está falando de compreender as culturas, não é isso. Está falando de lidar com brincadeiras sobre sua aparência, também isso não é citado no texto. E lutar contra a discriminação nos Estados Unidos, isso também não é citado. Então é a letra B. Continuando, queridos. Vamos lá. Number 2, questão 2. How long can you live? Olha que propaganda interessante, né? Observe que a própria imagem, em conjunto com a pergunta que está aqui, ela já dá ela já dá ali o que ela quer transmitir, né? E causa um impacto quando você vê. Então, o que vocês têm que ter em mente na hora da prova? Que pode aparecer uma questão como essa, apenas com uma imagem, uma pergunta, ou às vezes uma imagem e 3 palavras, e você tem que ser capaz de interpretar isso, ok? Vamos lá. Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem a comprimento do cigarro, letra B, tempo de queima do cigarro, letra C, idade de quem começa a fumar, letra D, expectativa de vida de um fumante, ou letra E, quantidade de cigarros consumidos. Gente, aqui na imagem dá para ver claramente, né? Ainda mais com a pergunta, ó. How long can you live, né? Quanto tempo você pode, né? O quanto você pode viver, né? E aqui você tem os números de 0 até 60 e o cigarro queimando, né? Então indica o quê? Quanto mais esse cigarro queimar, mais vai diminuir o quê?
o índice, né? Mas vai diminuir aqui o número, que é o índice do quanto você pode viver, né? Tipo 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Então, quanto mais esse cigarro for queimado, ou seja, quanto mais você fumar, menos tempo de vida terá, né? Pelo menos a estimativa. Então, de acordo com a imagem e com a pergunta, a resposta correta só pode ser a letra D, né? Expectativa de vida de um fumante. Vamos lá, vamos seguir em frente. Na questão 3 tem uma outra imagem. Nessa imagem, você tem aqui the cost of AV is. Aí temos o preço, né, de 250 euros, né? Porque essa marquinha desse desenhado com cifrão é do euro, tá? Então, na imagem, vem falando, né? Deixa eu só reduzir aqui, tá um pouco embaçado. Não. Deixa eu ver aqui, gente. Tá falando de um referendo. Falando do quanto que custa esse AV. E apesar, né, desse dinheiro, de que esse dinheiro poderia prover outras coisas, né? O montante desse dinheiro poderia prover várias questões, né, de importância, assim, para todos, né, para a população. Então, a sigla AV, usada no texto, representa o alvo da crítica sobre a elevação do custo de uma, aí vem, enquete sobre profissões em baixa, referendo realizado pelo governo, tratamento médico inovador, software de última geração ou novo sistema eleitoral. No caso, quando o texto aqui usa a palavra referendo, né, é que esse referendo estava falando sobre esse tal de AV, que é um novo sistema, tá, eleitoral. Então, a resposta correta é a letra E, tá? Esse referendo falava sobre os custos com esse novo sistema eleitoral. Vamos então agora para o number 4. No number 4 também tem imagem, gente. Né? As propagandas, né, de hypes são muito utilizadas no vestibular. Então temos aqui mais uma imagem no number 4, Attention Female Driver, né? A campanha desse pôster direcionada aos croatas. Tem uma frasezinha bem pequena ali, ó. Na parte de baixo, tá assim, Stop Prejudice, Stop Discrimination, né? Então, a campanha tem o propósito de quê? Alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Letra C, reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizados. Letra D, fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante. Evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Gente, na própria frase embaixo está escrito Stop Prejudices. Vocês sabem que prejudices são o quê? Preconceitos. Então, pare com os preconceitos, né? E stop discrimination, né? Pare com a discriminação. Então, a resposta correta aí é a letra A. Alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação. Number 5 tem um texto Italian University Switch to English. Milan is crowded with Italian icons, which makes it even more
of a cultural earthquake that one of Italy's leading universities, the Politecnico di Milano, is going to switch to the English language. The university um, has announced that from 2014, most of its degrees courses, including all its graduate courses, will be taught and assessed entirely in English rather than Italian. The waters of globalization are rising around B higher education, and the university believes that if it remains Italian speaking, it risks isolation and will be unable to compete as an international institution. We strongly believe our classes should be international classes, and the only way to have international classes is to use English language, says the university's rector Giovanni Azon. As línguas têm um papel importante na comunicação entre as pessoas de diferentes culturas. Diante desse movimento de internacionalização, no ensino superior, a Universidade Politécnica de Milano decidiu: letra A, elaborar exames em uma língua inglesa para ingresso na universidade. Letra B, ampliar a oferta de vagas na graduação para alunos estrangeiros. Letra C, investir na divulgação da universidade no mercado internacional. Letra D, substituir a língua nacional para se inserir no contexto de globalização. Ou letra E, estabelecer metas para melhorar a qualidade do ensino italiano. Então, gente, a resposta correta é a letra D, substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização, ok? Isso fica bem óbvio, tá? Quando ele fala aqui, ó, the waters of globalization are rising around higher education. And the university believes that if it remains Italian speaking, it risks isolation. Ou seja, está dizendo aqui que para conseguir se adequar ao mundo globalizado, eles precisam sim abraçar essa questão da língua inglesa, né? Deixando um pouquinho de lado a língua materna e passando a adquirir a língua inglesa como uma língua oficial ali na universidade, ok? Na 6, né, temos uma tirinha aqui, né, um quadrinho falando: well, here it is, the season that I hate. Come on, Annie, the kids are in school, the air school, the leaves are turning. I'm not talking about autumn, Danny. I'm talking about football. Essa tirinha é muito interessante, né? É para a gente entender também essa questão, né? Que você tem aqui uma comparação entre o uso polissêmico. O que é o uso polissêmico de uma palavra? É quando uma mesma palavra tem vários significados. Isso acontece em vários idiomas. E na língua inglesa não é diferente. Você tem aqui na língua portuguesa um exemplo: manga. Manga pode ser fruta, manga pode ser a manga da camisa, ou pode ser também o verbo mangar, né? Muito utilizado no Nordeste, que significa zoar, zombar de alguém. Já na língua inglesa, nós temos um exemplo aqui do quadrinho, que é season. Season pode ser season de estação do ano, ou pode ser season de realmente aquele período, né? Um determinado período que você vai ter ali.
Você pode ter season de uma série, né? Como temporada de uma série de TV pode ser season. E você pode ter também uma temporada de futebol, né? A season about the football game. Então é isso que se trata o quadrinho. E na tira da série, for better ou for worse, ou seja, para o melhor ou para o pior. A comunicação entre os personagens fica comprometida em um determinado momento porque as duas amigas divergem de opinião sobre o futebol. Letra B. Uma das amigas considera as preferências da outra, desconsidera, no caso, as preferências uma da outra. Letra C. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Letra D. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Ou letra E. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Então, o correto é a letra E. No caso, o conhecimento que você tinha que ter a mais para poder responder essa questão 6 era isso, é saber, né, qual é o significado, os vários significados da palavra season. E também uma questão de interpretar também o texto. Vamos à última questão que a gente vai fazer aqui do capítulo 4 da revisão Enem, porque então a gente vai fazer algumas do capítulo 5 para poder concluir. As demais vocês podem fazer sozinhos, tá? Porque tem o gabarito aqui na apostila. Number 7. Why am I compelled to write? Because the writing saves me from the complacence I fear. Because I have no choice. Because I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Because the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. By writing, I put other in the world, give it a handle so I can grasp it. Glória Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as razões pelas quais ela escreve. Letra B, compensações advindas da escrita. Letra C, possibilidades de mudar o mundo real. Letra D, maneiras de ela lidar com seus medos. Letra E, escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Então, guys, aqui a resposta é a letra A, né? Ela já começa questionando, né, o porquê que ela tem essa necessidade de escrever. Então, ela fala que ela escreve porque a escrita a salvou, está salvando, né? É como se fosse uma salvação para ela. Durante todo o texto, ela vai falando o porquê ela escreve, ok? Vamos, então, agora para a revisão Enem 5, que é a última parte do volume D, para a gente poder concluir aqui a nossa aula. Vamos lá. Number 1. Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Nós já fizemos falando indefinido, né? Quando você usa any place, você quer dizer qualquer lugar, certo? E aqui nós temos, nesse texto publicitário, são utilizados vários recursos, né? São utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem ao associar os termos any place e regret. A imagem do texto constata-se que o tema da propaganda é a importância da letra A, preservação do meio ambiente, letra B, manutenção do motor, letra C, escolha da empresa certa, letra D, consistência do produto, letra E, conservação do carro. Ok, guys?
Vamos ver aqui. Então, nessa questão, a resposta correta é a letra C, escolha da empresa certa. Por quê? Na própria mensagem, mostra aqui um parafuso, um monte de óleo no chão, né? Escorrido no chão. E na frase vem dizendo que se você escolhe qualquer lugar para trocar o óleo do seu carro, né, você provavelmente vai ter arrependimento ao longo da estrada, né? Quando você estiver andando com o seu carro, você pode se arrepender, né? Então, para você não ter arrependimento, você tem que levar o seu carro que é num local confiável e não em qualquer lugar. Resposta então correta é a letra C. Number 2, nós já fizemos também essa questão, letters, que fala sobre children and guns, né? No caso, nesse texto, eles fazem uma crítica ao uso de armas, né? E aqui a resposta correta é a letra D, expor sua indignação com a negligência de portadores de armas. Como a gente já fez mais de uma vez essa questão, eu nem vou esmiuçá-la, porque a gente já fez antes. Essa da Frida Kahlo a gente também já fez. A resposta correta dela é a letra D, assumir sua beleza singular. Number 4. Deixa eu ver qual é o texto referente ao number 4. Israel Guide. Nós fizemos recentemente esse texto também, tá? A resposta correta é a letra E. Apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas e estrangeiros. Esse de British Government to Recruit Teens as Next Generation Spies, nós também já fizemos. A resposta correta é a letra D, tá? Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Vamos, então, concluir a nossa aula lendo esse texto aqui, que é uma questão que a gente não fez ainda. Division of labor by gender. The economic success of industry has led to low unemployment rates. This has changed the workplace and home life as women joined the workforce. The industrialization also led to women being promoted faster. According to the Minister of Women, Family Welfare and Child Development, a quarter of all managers are now women. Women are the traditional homekeepers of society. Between 1985 and 1991, the number of women working outside the home increased from 22% to 41%, with that trend continuing. Hired housekeeping and child care have some relatively new and important industries. The relative status of women and men historically, women have had subordinate roles in maritime society. However, the Constitution specifically prohibits discrimination based on sex, and women now have access to education, employment, and governmental services. In March 1998, the Domestic Violence Act was passed. This gave greater protection and legal authority to combat domestic abuse. In that same year, it also became a crime to abandon one's family or pregnant spouse for more than 2 months, not to paid food support,
or to engage in sexual harassment. Women are underrepresented in the government. The National Assembly has 7 seats, of which women hold 5. Em resumo, né, o texto está falando da diferença entre homens e mulheres ao longo das décadas e de como as mulheres conquistaram o seu espaço, mas ainda tem muito, né, a fazer, tem muito ainda que lutar, né, pela igualdade de gênero, né? No início do texto tinha a palavra gender. Gender é gênero. E também falando sobre as vários abusos e violências que as mulheres sofreram ao longo das décadas e também das conquistas que elas tiveram alcançando a liberdade, o direito de estudar, o direito de trabalhar, tá? Então, nessa questão aqui, na questão 6, vem a pergunta: no caso das Ilhas Maurício, esses valores sustentam a tomada de decisão em torno da. Aí aqui a resposta correta é a letra C: proteção legal da mulher contra os atos discriminatórios. Ok, guys? Eu vou finalizar aqui. Peço que vocês façam os restantes, né, as outras questões que faltam da revisão 4 e da revisão 5. Qualquer dúvida, estou à disposição. E é isso. See you later.